Fala aí, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado pelo carinho da audiência desde já. Começando a partir de agora mais um programa Superação desta quinta-feira, dia 11 de julho de 2024. Com saudade já, quase há muito tempo, né? Que parece que nós fizemos esse programa com a psicóloga Elisângela Santa Rita no ano passado. E hoje nós vimos com o tema, né? Aliás, todos os temas do programa Superação são excepcionais e este de hoje não é diferente. Você sabe o que são distorções cognitivas e como elas influenciam sua vida? É realmente um tema muito bacana e que vale a pena você estar atento a partir de agora, porque a gente vai trazer e bater esse papo com você para explicar tudo direitinho. Distorções cognitivas são interpretações equivocadas sobre a realidade. Elas nos impedem de experimentar as situações que ocorrem conosco de maneira objetiva. As distorções cognitivas provocam um relacionamento disfuncional com nosso entorno. É mais ou menos por aí, e com esta abertura a gente convida a psicóloga Elisângela Santa Rita. Boa tarde, bem-vinda mais uma vez ao programa Superação. Boa tarde, Jessé. Boa tarde a todos os ouvintes, né, que estão conosco. E esse é um tema interessantíssimo, porque eu sempre falo que uma parte do nosso sofrimento ela é imaginária. Então, existe uma parte do que a gente sofre é real e outra parte é imaginária, né? E dessa parte imaginária, uma das questões é que nosso cérebro, todos nós temos distorções cognitivas, né? Ou seja, são distorções no processamento da informação sobre o que a gente vive, né? Então, já viu que às vezes a gente fala assim, eu falei uma coisa, a pessoa entendeu outra completamente diferente, né? Então, a gente sabe o que a gente fala, mas não sabe o que o outro ouve, o que o outro entendeu do que a gente falou, né? Porque cada pessoa vai de acordo com os seus padrões de pensamento, com a sua história de vida, com a sua percepção das coisas. Então, nas distorções cognitivas, são distorções que todo ser humano tem, né? Então, todos nós temos erros de pensamento. Por exemplo, uma pessoa me traiu no namoro. Aí eu acho que todo mundo vai me trair. Isso é um exemplo de distorção cognitiva, não é? Porque qual é a lógica de que se uma pessoa te traiu, todo mundo vai te trair? Você entende que não tem Verdade. lógica? É a perda da lógica. Na verdade, o cérebro faz isso, se chama de distorção cognitiva de generalização, isso. O cérebro generaliza para todas as situações, como se todas as situações fossem iguais, como uma forma de se defender de um novo sofrimento. Mas que eu tenho que começar a entender esse funcionamento, por quê? Porque essa interpretação inadequada, ela vai me gerar vários sofrimentos na vida. Então, imagine uma pessoa que, uma vez uma paciente disse para mim, eu fico no pé do meu marido, porque o meu ex-marido me traiu. Nossa! E eu falava qual evidência que esse marido agora vai te trair. E ela não tinha grandes evidências, né? Eram coisas simples do dia a dia que ela achava que poderia vir a causar uma traição, que poderia... Por exemplo, a pessoa tirou uma foto no trabalho mais perto de uma mulher. Pronto, foi uma foto de trabalho, estava todo mundo do grupo ali, né? Não, mas você está muito perto dela. E aí já distorço, achando que a pessoa vai me trair. Por quê? Porque a pessoa anterior me traiu, então eu generalizei. E aí a pessoa fica ali sofrendo. Então, as distorções cognitivas, elas são formas de pensar, né? Padrões de pensamento, que todo ser humano pode ter. Então, por exemplo, eu posso não generalizar na questão da traição, mas posso generalizar em outra questão da minha vida que foi traumática, né? Por exemplo, a pessoa foi assaltada, ela acha que toda vez que ela vai sair, ela vai ser assaltada, ela tem essa sensação, né?
ou seja, ela generalizou. Então, uma questão da gente ir diminuindo o nosso sofrimento psicológico é aprender quais são as distorções, né? Quais são os padrões de pensamento distorcidos que geralmente os seres humanos têm e poder aprender a identificá-los, que é uma coisa que a gente faz com todo paciente de terapia, né? Ajuda eles a entenderem quais são as distorções cognitivas que ele tem e poder ajudar ele a identificar quando ele está sofrendo, né? Por uma distorção. Você está sofrendo, você está vendo que tem uma distorção aí? Qual é a distorção de todas que a gente viu? Né? E aí a gente vai desconstruindo e reconstruindo essa interpretação da realidade. Então, as distorções cognitivas vão causar sofrimento, ansiedade, angústia, né? Os sentimentos desagradáveis, aqueles que a gente não gosta, e elas não são verdadeiras. Então, uma que eu vou falar, eu falei dessa da generalização. Todo mundo faz generalização em algum momento da sua vida. Tive algo que foi traumático, generalizo como uma forma de me defender, né? Ou como uma forma de interpretar a vida. Porque nós precisamos de formas prévias, né? Para lidar com as coisas. Perceba que toda situação que a gente é pego de surpresa, a gente não sabe muito bem o que fazer. Então, elas geram muita angústia, elas geram comportamentos que depois a gente olha e diz, poxa, eu podia ter feito de outro jeito, né? Mas se eu nunca vivi aquela situação, no primeiro momento eu vou ter um comportamento de imediato e depois que eu vou rever e pensar na próxima vez que se eu viver isso de novo, alguma situação similar a essa, então aí eu vou fazer diferente, eu vou fazer como eu acho que eu deveria ter feito dessa vez que me pegou de surpresa. Então, isso vai diminuindo o nosso sofrimento perante a vida, porque uma grande parte do nosso sofrimento tem muito a ver com esse funcionamento cerebral de como a gente interpreta, de como a gente faz a leitura da vida da gente, dos acontecimentos. Então, é essa leitura que a gente tem que ir reorganizando e amadurecendo ao longo da nossa história de vida. Então, tem uma outra generalização que É o nosso programa todo Superação. mundo faz ela, leitura mental. Eu acho que já Sim. está. Oi? Eu acho que já está pensando tal coisa de mim hoje. Não, tá... é que tinha dado uma travadinha aí na sua fala, mas aí você voltou. Então, eu acho que Gerson está pensando isso de mim hoje. Como é que eu sei que o Gerson está pensando? Não tem bola de cristal nem nada. Não existe. Nós não temos essa capacidade de ouvir o que o outro está pensando, né? De saber o que o outro está pensando. Nós temos probabilidades, né? Então, eu posso levantar hipóteses. Eu acho que Gessan pode pensar isso ou pode pensar aquilo, mas eu só vou saber o que Gessan está pensando de verdade se ele confirmar, se ele falar. Se não, são só possibilidades. Aí a mulher e o marido brigam, um fala, mas eu sei que você está pensando tal coisa. Isso é de praxe, né? Acontece quase em todos os casais, né? Não é? Mas eu sei que você está pensando isso, mas eu não falei nada, mas eu sei que você está pensando, não precisa você falar. Mas a gente, no real, não sabe se a pessoa está pensando. Porque não dá para saber se a pessoa está pensando se ela não confirmar. Né? Então, às vezes nas brigas a gente fala, mas nada a ver, não tem nada a ver, eu não estava pensando isso, e o outro não acredita. Para piorar ainda mais o eixo da discussão, né? Aí piora mais ainda, né? Pois é. Então, a gente tem que ter cuidado com leitura mental, né? Porque a leitura mental vem muito do viés que a gente tem na vida. Então, por exemplo, se eu soube uma vez que alguém falou mal de mim, eu posso, com frequência, achar que o outro está falando mal, pensando mal de mim. Né?
Mas não necessariamente isso é verdade. Então, a leitura mental é uma outra distorção cognitiva que dificulta as nossas relações. Ela tem uma função que é, tipo assim, o outro pode pensar tal coisa, eu posso levantar hipóteses, né? Se eu fizer isso, o outro pode pensar tal coisa. Então, isso ajuda a gente a elaborar melhor nossas relações sociais, né? Mas ela tem o viés de que eu posso estar sofrendo por uma questão que realmente não existe e que só está na minha cabeça. Não está na cabeça do outro. Então, essa questão da leitura mental é muito interessante. O filtro mental. Filtro mental é assim, um filtro é uma outra distorção que a gente faz constantemente, que o nosso cérebro, ele tende, como durante a evolução, nós tivemos com muitos perigos, né? Então, o nosso cérebro, ele é muito conectado com o medo, porque o medo me alerta do perigo. Então, isso significa que eu estou quase sempre pensando em possibilidades negativas, de acontecimentos negativos, e tentando me preparar ou evitar me preparar para esses acontecimentos ou evitá-los. Então, o que a gente faz? A gente tem muita sensação de coisas que coisas negativas vão acontecer no futuro, né? Ou a gente faz esse filtro negativo que é o filtro, ele filtra as impurezas, retém as impurezas e ele joga para fora o que está limpo. O que a gente faz, Jassan, com a nossa realidade? Aí, geralmente, a gente, para fazer esse filtro aí, é mais complicado, né? Geralmente, a gente só faz do lado contrário. É muito difícil a gente ir pelo lado positivo, né? Tem muitos que dizem assim, olha, essa xícara aqui está metade vazia. E poucos dizem assim, olha, essa xícara está metade cheia. Então, é bem complicada a nossa situação no dia a dia. Precisamos muito treinar o nosso cérebro para que comece a pensar de uma forma diferente, né? Da forma contrária com a qual a gente pensa. Exatamente. Porque o nosso cérebro ele vai estar sempre conectado com o negativo, né? Da maioria de nós. Vai estar muito conectado com o negativo e vai jogar. É isso que é o filtro, né? O filtro mental. Eu retenho a parte negativa da minha realidade e jogo fora a parte positiva, que é essa água que sai do filtro. Então, meu dia foi ótimo, tudo ótimo, mas teve um acontecimento que foi ruim. Pronto, eu chego em casa e, para mim, o dia foi péssimo. Né? Porque eu conectei com aquilo, só com o que foi ruim, e fico ali, né? Mastigando aquilo. Jogo fora tudo que foi bom, não fico pensando no que foi bom. Ninguém chega em casa e diz, ai, que maravilha, eu estou trabalhando, eu tenho um trabalho, ai, que maravilha, eu tenho uma casa, ai, que maravilha, eu tenho o que comer. Você já viu alguém fazer isso? Muito raro, muito difícil, né? Ninguém faz isso. Isso é. Mas, assim, é muito comum, e até se alguém fizesse, iam olhar assim, achando estranho, né? Mas é muito comum você reclamar e reclamar e reclamar do que você não tem, do que não deu certo, né? A gente fica ruminando, falando sobre aquilo, muitas vezes. Como se a vida só fosse ficar boa depois que eu resolver todos os problemas. E ficar, assim, para eu conectar com o positivo, eu teria que não ter problema nenhum. Né? E isso nunca vai acontecer. Né? Nunca vai acontecer de a gente não ter problema nenhum, de a gente não ter nada de negativo. Então, uma coisa que a gente vai ter que treinar na vida é olhar para os dois. Eu tenho que olhar se eu tenho um filtro negativo e olhar para os dois. Eu tenho isso de positivo e isso de negativo. Né? Uma vez uma mãe me disse que o filho dela não estudava, mas tirava nota boa e passava. Oh, que maravilha, hein? Qual a receita? Na verdade, o que acontecia? Ele, não é que ele não estudava, é que ele estudava prestando atenção na aula ao invés de estudar em casa. Ele prestar atenção na aula já era o estudo, entendeu? Ele conseguia fazer a prova dele e passar.
Ótimo, eu queria ser assim. Você não queria, não, Alessandra? Oh, como eu queria, né? Seria excepcional. Você assiste a aula e você faz a prova e passa. Olha que massa, não precisa ficar estudando, se matando igual a gente. Coisa boa. Aproveitar, Elisângela, para mandar um abraço aí para o Daniel Santos, que está acompanhando a gente. O Renan Machado também está com a gente. Excelente tarde, Gessan e Elisângela. Ô, Daniel, conta pra gente de onde é que você está nos assistindo, de onde é que você está ouvindo aí o nosso programa. A mesma coisa é o Renan Machado. Conta aí, Renan. Você está gostando do tema, está gostando do programa? O tema de hoje, você sabe o que são distorções cognitivas e como elas influenciam sua vida? Participe aqui com a gente através do nosso chat ou então através do nosso WhatsApp 719-9709-2462. Psicóloga Elisângela Santa Rita, nesta quinta-feira, com esse bate-papo espetacular para você, para sua família, para os seus amigos. Então, vão se inscrevendo aí no nosso canal, sejam todos bem-vindos, participem, aquele joinha que é muito importante para a gente. É interessante também você estar interagindo aqui conosco, falando de onde é que você está nos assistindo. É para a gente ficar assim, ó, mais próximo, mais chegado e a gente mandar aquele abraço especial para você. É isso, Elisângela? É isso, um abraço aí para o Daniel, para o Renan. Espero que eles aproveitem bem aí esse conteúdo, porque realmente a gente tem que estar se trabalhando em relação a essas questões, né, de sofrimento mental. Aquilo que me faz sofrer e que eu posso reorganizar para sofrer menos, né, para ter uma vida mental mais saudável, isso é importante na nossa vida, porque quanto mais a gente se organiza emocionalmente, menos a gente sofre, né? Então, não vai deixar de vai conseguir parar de sofrer, assim, zerar um sofrimento, né? Mas a gente consegue, sim, diminuir esse sofrimento, quando a gente diminui essa parte imaginária, né? Então, esse filtro mental... Assim, aí a mãe falou isso, né? E aí ela brigava com ele porque ele não estudava. Olha só. Filtro negativo, eu olho para o negativo que é, eu não vejo você estudando, eu não olho para o positivo que que massa que você não precisa estudar em casa para ter nota boa, você só assiste a aula. Você é muito inteligente, não é? Então, eu preciso olhar para os dois, né? Eu vou olhando para a realidade de uma forma dupla sempre, de uma forma dual. Eu nunca posso olhar só para um aspecto. Agora, eu vou tentar olhar mais para o positivo do que para o negativo no meu dia a dia, mas eu sempre tenho que olhar para os dois. A Josi está falando, né, que do nada andando, acho que o fio de luz vai cair na minha cabeça. No Buzu vai ter assalto, imagino que uma arma atirando no bandido ou uma doença terminal só porque vomitei ou senti uma dor forte. Viajo. Isso, geralmente, esses sintomas são sintomas de pessoas que têm ansiedade alta, né? Então, quando eu tenho ansiedade alta, existe um sintoma da ansiedade alta que se chama catastrofização, que eu estou sempre pensando numa catástrofe, eu estou sempre imaginando que algo catastrófico vai acontecer. Então, por isso que ela vai imaginando todas essas coisas, né? Então, mas aí a gente está falando, no caso de um filtro negativo, do futuro, de como eu olho o futuro, né? Então, eu posso olhar o futuro achando que vai acontecer coisas boas, e sim, também podem acontecer coisas negativas, ou eu olhar para o futuro achando que vão acontecer somente coisas negativas, e não só negativas, como catastróficas, que são, assim, bem, bem fortes também, né? Então, a gente tem que ir modificando esse filtro mental. E o Daniel aqui, ó. Estou aqui de Aracaju, a esposa de Patrícia, falando aqui com a Elisângela. Sejam todos bem-vindos, viu? E vão interagindo aí com a gente. E é isso. Então, o filtro mental, a gente tem que estar sempre atento, porque, por exemplo, como a gente tem o filtro mental negativo, a gente está sempre criticando as pessoas ao invés de elogiar. Então, a gente não tem uma forma dupla de ver as coisas, né? Uma forma dual de ver as coisas. Então,
Eu posso pontuar uma coisa que eu não gosto no outro, que eu gostaria que o outro mudasse. Mas eu preciso pontuar mais o que é bom. O que essa pessoa Sim, fez. sim. Né? Então, por que hoje a rede social é um fenômeno? Concorda? A rede social é um fenômeno na sociedade atual. As pessoas não vivem, a maioria delas não vivem sem rede social, e elas adoram, tem gente que é viciada nos likes, né? Em ser aplaudido ali, em ser elogiado. Por quê? Porque nos falta isso no nosso dia a dia. Quem é que te elogia, Gerson, no seu dia a dia? Deixa eu ver. Poucas pessoas. Eu confesso que eu merecia muito mais. Eu confesso que eu merecia muito mais elogios, mas, infelizmente, são poucas pessoas que me elogiam. E geralmente, não sei se você concorda, aliás, vocês que estão aí nos acompanhando concordam, geralmente são mais pessoas de fora do que da própria família, do que de casa, digamos assim. Então, muito mais pessoas de fora, a tendência é mais te elogiar, reconhecer seu trabalho, sua dedicação, seu esforço, do que as pessoas que estão mais próximas a você. Eu tenho essa sensação, não sei vocês. Exatamente, porque os mais próximos, eles têm o que a gente chama de amor seguro, né? Então, no amor seguro, se você não é muito próximo de uma pessoa e ela te critica, a tendência é você se afastar. No amor seguro, a pessoa te critica e você vai continuar amando ela, mesmo com a crítica. Então, a tendência das famílias, e é um condicionamento também que vai passando de geração em geração. As famílias são condicionadas a criticarem muito, porque conviver é muito difícil, né? Conviver na mesma casa, na mesma família, isso gera muitos conflitos. Então, como gera muitos conflitos, a gente está sempre muito mais conectado com o que não está bem para tentar consertar. E aí fica criticando. Mas isso precisa ser modificado. Né? A gente vai tomando consciência aos poucos disso e vai tentando modificar. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa rápida. Mas a gente precisa treinar isso. Por quê? Porque as pessoas, geralmente, elas têm baixa autoestima, elas não têm autoconfiança, elas têm muita dificuldade de ter sucesso na vida, né? Por quê? Porque elas estão muito conectadas com a parte negativa da vida e delas. Porque eu tenho sempre alguém para me falar o que não está bom. Eu tenho sempre alguém para me falar o que está faltando, né? Então, assim, a pessoa pediu para eu mudar, eu mudei 30%. A pessoa vai falar dos 70% que ela me pediu e eu não mudei ainda. E isso é um hábito da gente, não é das pessoas, de todos nós, é da maioria de nós. É condicionamento isso. Então, a gente vai treinando cada vez mais modificar esse processo. O Renan está falando que a crítica é destrutiva. A crítica é destrutiva quando você fala de uma forma que não vai ajudar o outro. Agora, se você fala assim, olha, eu queria pontuar isso para você, que eu acho que pode melhorar, né? Isso não está fazendo bem para nossa relação ou para você mesmo, né? O que você acha? É diferente de eu criticar o outro. Agora, também tem uma questão, né, Gessan? Muitas vezes nas relações, uma coisa que também acontece, né, que as pessoas falam, é que algumas pessoas estão tão condicionadas com a crítica pesada que quando o outro fala numa linguagem adequada, a pessoa faz de conta que não está ouvindo. Tem esse detalhe, né? Esse detalhe, porque o cérebro da pessoa está tão acostumado com aquela forma lá de trás da mãe e do pai, né? De gritar, de falar, de ficar falando sobre aquilo de uma forma negativa, que quando o outro senta e conversa, muitas pessoas falam, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. É bem Então, isso. a gente tem que ter esse cuidado também. Quando o outro senta comigo e conversa, sem ter uma crítica destrutiva, pontuando algo, eu não posso também fazer isso de deixar, entra por um ouvido e sai pelo outro, porque aí isso gera raiva e aí vem a crítica destrutiva, ou seja, no formato agressivo, né?
Então, a gente tem que ter cuidado também com esses detalhes da nossa convivência com o outro. A gente precisa melhorar nossas habilidades sociais, de como a gente convive uns com os outros. E isso a gente vai fazendo aos poucos. Uma outra distorção cognitiva é a maximização e a minimização, ou seja, quando a gente consegue uma coisa ou quando a gente faz alguma coisa boa, ou a gente ou o outro pode minimizar aquilo, não dá tanta importância, achar que não tem tanta importância assim, né? Mas se você faz o negativo, aí aquilo fica muito grande, né? A maximização, a pessoa dá muita importância para suas falhas. Então, por exemplo, pessoas que têm ansiedade social, que é a ansiedade, a ansiedade é gerada em contextos onde eu tenho que interagir com o outro, porque eu fico com medo de fazer alguma coisa que o outro não goste e o outro me reprovar. Então, pessoas que têm ansiedade social têm muito medo dessa reprovação nas interações sociais. E aí, são pessoas que tendem a maximizar. Então, assim, qualquer falha que eu tenha na interação, eu, amplio ela muito. Ai, meu Deus, eu fiz uma coisa horrível, né? Então, assim, ou se responsabilizar muito. Às vezes, um evento tem várias causas para aquele evento e às vezes eu contribuí de alguma forma entre várias causas e aí eu acho que sou eu a responsável por aquilo tudo. Né? Então, eu não consigo ver outras causas, então eu estou maximizando aquilo. Então, geralmente, os eventos, eles acontecem de forma multicausal. Eu tenho que fazer um gráfico de pizza aí para definir. Tem causas sociais, tem causas culturais, teve outra pessoa que interferiu. Enfim, tem várias questões ali e a pessoa maximiza, né? Como se fosse só ela responsável. Tudo ela é responsável, por exemplo. Então, eu estou maximizando a minha responsabilidade aí, né? Ou eu posso maximizar também a responsabilidade do outro, né? Achar que o outro é culpado por tudo. Mas sempre que eu maximizo e não vejo várias causas, eu estou fazendo essa distorção. Pode falar. E tem assim outros detalhes. Estou gostando de ver a participação dos nossos ouvintes. Vão compartilhando aí, gente. Vão participando aqui do nosso chat, vão interagindo também, convidando outras pessoas a estarem aqui nesse bate-papo no programa Superação desta quinta-feira. Aí o Renan falou aí, a maneira de falar. Existe a maneira de falar e do outro lado também a maneira que se ouve. Às vezes você fala um A, a pessoa ouve um B. Às vezes você fala um B, a pessoa ouve o C. Então, assim, como você traz na sua fala, né? Temos que ter muito cuidado no que a gente diz e quem está do outro lado tem que ter cuidado também e prestar atenção no que se ouve, que é para não se gerar um conflito de algo que não tinha necessidade, não é? E quando se gera, quando se concretiza esse conflito, as duas partes acham que estão certas. Não, mas eu estou certo porque eu falei desse jeito, você está errado porque você entendeu de tal forma. E aí, depois, para desfazer esse mal-entendido, se torna mais complicado ainda, né? Exatamente. Então, a gente tem que ver também como a gente ouve. Ou não ouve, né? Como eu falei, entra por um ouvido e sai pelo outro. A pessoa ouve tudo ali, depois ela faz tudo de novo, como se a gente não tivesse falado nada. Né? Então, a gente tem, na verdade, as relações sociais, elas precisam ser reelaboradas, né? A gente precisa reelaborar nossas relações e ir treinando novas formas de se relacionar que sejam mais saudáveis. Às vezes você fala, por exemplo, você fala uma coisa com a pessoa numa linguagem tranquila, ela vem e te agride, porque você falou algo que ela não gostaria de ter ouvido, né? Então, a gente precisa realmente trabalhar essa nossa forma de ouvir, de falar. O que eu estou ouvindo? É o que eu acho que eu estou ouvindo ou é o que essa pessoa está querendo me falar? Né? Isso é importante. Então, a questão das distorções, elas vão fazendo com que a gente vá sofrendo com coisas que não são reais, né? Que não são reais.
A questão do pensamento dicotômico ou polarizado, né? A pessoa enxerga as coisas no tudo ou nada, nos polos. Ela não consegue ver que entre uma extremidade e outra existem várias nuances daquilo, né? Então eu tenho um pensamento inflexível. Então, ou eu sou muito boa ou eu sou muito ruim. Eu não consigo, por exemplo, se eu tirei uma nota mais ou menos, dizer que eu fui mais ou menos. Eu sempre fui ruim, né? Então eu tenho que ser, tem que ser 8 ou 80. Então, aquela inflexibilidade vai me fazendo sofrer. Né? Eu estou sempre nos polos. Eu nunca percebo que entre um rosa fraquinho e um rosa choque, existem várias nuances de rosa. Né? Então, eu posso ter sido boa em um dia, mais ou menos no outro, péssima em outro, muito boa em outros. Estou falando, por exemplo, em notas. Então, mas a pessoa sempre fala ou péssimo ou bom. Ela não consegue ir para o mais ou menos. E aí isso traz sofrimento, porque eu sempre estou querendo o máximo, senão tá tudo ruim. Né? Então, por exemplo, eu pedi para a pessoa mudar na minha relação com a pessoa mudou uma parte e não mudou tudo. Então tá muito ruim. Ela não consegue dizer que tá melhorando, por exemplo. Né? Eu continuo dizendo que tá porque não melhorou tudo. Né? Então, assim, quando eu atendo casais, eu vejo muito isso. Né? Às vezes, a melhora das pessoas, ela é gradativa. E aí, tipo assim, é como se fosse assim, a melhora pequena não me interessa. Se não tem a melhora total, não melhorou para mim. Né? Então, eu já ouvi isso de paciente. Então, a gente tem que entender que as coisas não são os polos. As coisas existem várias nuances aí entre os polos, né? Então, tem que existir o 100%, né? Se for 99%, não conta, não vale, né? Sim, é isso mesmo. A questão do raciocínio emocional. Eu não consigo racionalizar as coisas sem colocar minha emoção no meio, né? Então, eu estou sempre olhando, por exemplo, a pessoa tem uma baixa autoestima porque ela se sente péssima em tudo que faz. Ela não consegue, por exemplo, validar isso com uma evidência ou invalidar com uma evidência. Ela não consegue, assim, qual é a evidência de que realmente eu sou péssima em tudo que eu faço? Não, porque eu sinto que eu sou péssima. Então, né? Então assim, eu tô tendo um raciocínio, eu raciocino sobre mim de uma forma puramente emocional. Eu não consigo pensar o que o outro diz sobre isso, o que a maioria das pessoas dizem sobre isso, para ver se a minha percepção está certa. O que as evidências dizem sobre isso? Não, e tem até um livro que se chama Não Acredite em Tudo que Você Sente. Porque nós temos interessante. Porque é um psicólogo que escreveu esse livro é fantástico. Não acredite em tudo que você sente. Porque várias coisas que a gente sente não são reais. Não, mas eu tenho a sensação que sim, mas qual é a evidência de que essa sensação é verdadeira? Aí a pessoa não tem. E muitas vezes ela viveu a vida toda acreditando que aquela sensação é a verdade. Né? E isso gera muito sofrimento. Então, esse raciocínio... É viver no mundo de faz de conta. A gente vive coisas que são totalmente fantasiosas, acreditando que elas são altamente reais. Né? Então, uma das formas de diminuir nosso sofrimento é entendendo esse processo de uma forma clara e aprendendo a identificar. Então, quem quiser ter uma lista de distorções cognitivas, é só colocar no Google assim, distorções cognitivas na terapia cognitivo-comportamental. Pronto, vai sair lá uma lista. E aí você vai identificando e vai se trabalhando para desfazer essas distorções, porque senão você acaba sofrendo muito mais do que o que deveria na vida, né? A outra distorção é a catastrofização.
que a Josi falou ali, né? Eu sempre estou achando que vai acontecer uma catástrofe. Então, se eu vou fazer um exame, eu acho que eu posso estar muito doente. Qual a evidência que você está muito doente? Não tem evidência, mas eu acho que se eu fizer o exame, vai sair lá que eu estou, né? Que eu estou muito doente. Eu tinha uma paciente que ela, sempre que ela ia viajar, o marido chamava ela para viajar, ela tinha a sensação de premonição de acidente de carro. Nossa. Porque a ansiedade dá essa sensação de premonição, às vezes, de que você está tendo uma premonição. Só que a questão aí é uma premonição de que você vai ter um acidente de carro, todas as vezes que você vai viajar de carro, não é premonição, concorda? Uhum. Se eu tenho uma sensação de que vai acontecer um acidente todas as vezes que eu vou viajar, isso não é premonição, isso é sensação, isso é catastrofização. Então, muitas pessoas com ansiedade, elas têm esse sintoma de catastrofização, de que vai acontecer uma catástrofe. Por exemplo, quem tem síndrome do pânico, né, o transtorno de pânico, você sente uma coisa no corpo, você já acha que você está com câncer, você já acha que você está com alguma doença que você vai morrer, ou seja, porque aciona a catastrofização no cérebro. Mas pessoas que não têm transtorno de ansiedade também, em algum momento, podem ter essas distorções cognitivas. É que quem tem o transtorno de ansiedade tem a catastrofização sempre. Mas as pessoas que não têm, elas também podem ter, de vez em quando, essa distorção cognitiva. Conclusões precipitadas. Eu acho que eu adivinho o futuro, né? Já imaginou? A pessoa vai fazer uma entrevista de emprego e fala, já sei que eu não vou passar. Né? Ou seja, mas você sabe que não vai passar. Né? Ela também, essa distorção também é denominada adivinhação ou predição de futuro. Nós não temos a função no cérebro de prever o futuro no real. A gente tem a função de prospectar possibilidades do que pode acontecer. Mas a gente não tem a capacidade de dizer vai acontecer tal coisa. Né? A gente não consegue ver isso. A gente consegue lembrar do passado, mas a gente não consegue ver o futuro. Então, quem tem essa predição de futuro, né? Essa distorção cognitiva, o pior, Gerson, é que quase nunca a predição de futuro é positiva, viu? Pior que é verdade. Eu tenho um amigo que ele foi tirar fez toda a autoescola, tudo certinho, para tirar a habilitação, e aí no dia da prova, aí ele falou, olha, eu vou fazer, mas eu sei que eu já perdi. Eu sei que eu vou perder. E não deu outra. Exatamente. Porque quando eu digo para mim que eu vou perder, e eu repito isso com frequência, esse pensamento, tudo que eu repito no meu cérebro vira um comando. Certo? Então, se eu repito com frequência, aquilo vira um comando. O cérebro vai ter mais chances de perder quando eu digo para mim que eu vou perder toda hora. Não significa que 100% de chance. Se eu disser para mim que eu vou perder toda hora, eu vou perder. Não é isso. É que aumenta as chances de eu perder. Porque o cérebro não vai acionar recursos importantes para eu ganhar. Se eu estou falando o tempo todo que é para perder. Né? Ao mesmo tempo, se eu falo que eu vou ganhar, que eu vou passar, também aumenta as minhas probabilidades. Eu não vou passar porque eu estou dizendo isso, mas vai aumentar minhas probabilidades, porque o cérebro vai acionar mais recursos, eu vou ter mais atenção, eu vou ter mais concentração, eu vou ter mais otimismo, entendeu? E isso vai me ajudar a lembrar mais dos conteúdos que eu estudei, né? Isso vai me ajudar a ter maior concentração na hora da prova, enfim. Então, essa distorção cognitiva só leva a pessoa para mais fundo do que ela já está, né? Só leva para coisas mais negativas, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. E pensar sempre de forma positiva, né? Tentar buscar sempre a positividade ao invés do negativo, né? Sempre, cada vez mais.
Eu sempre falo que, assim, hoje tem vários estudos sobre otimismo, né? E os estudos mostram que pessoas otimistas se recuperam melhor de cirurgias, de doenças, que elas têm muito mais chances de ter sucesso na vida. Agora, sempre um otimismo realista, né? A gente tem que ter um otimismo. Tipo, você tá vendo que a pessoa tá morrendo, você tá dizendo, não, ela não vai morrer. Ela não vai. Se você tá vendo ali que a pessoa, né, tá num estado de quase morte, eu não posso ser otimista, eu tenho que me preparar para essa morte. Isso que é saudável. Mas, por exemplo, eu estudei de uma forma legal para minha prova, então eu vou ser otimista de que... Por quê? Porque se eu estudei, a maior probabilidade é de que eu passe. Então eu vou dizer para mim mesmo, eu vou passar porque eu estudei, porque a maioria das pessoas ficam falando para si mesmas que não vão passar, né? Ficam com o pessimismo, porque o pessimismo, ele muitas vezes também ele é irreal. Ele é irreal. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Muitas vezes você está ali num pessimismo que não tem conexão com a realidade. Afirmações do tipo, eu deveria ou tenho que, né? A pessoa tem geralmente, pessoas que se cobram muito, né? Elas não conseguem aceitar as coisas como as coisas são. Tipo, ela fez uma coisa que deu errado. Aí ela entendeu o que foi que ela fez ou que ela não fez que ajudou a dar errado. Ou seja, isso significa que eu entendi como fazer dar certo na próxima vez, concorda? Perfeito. Assim mesmo. Se eu entendi o que deu errado, né? Se eu entendi o que eu fiz de errado, eu entendi como é que eu vou fazer para dar certo na próxima vez. Uma pessoa que tem essa distorção cognitiva, ela fica se martirizando porque ela deveria ter feito certo. Ao invés de aproveitar o aprendizado para a próxima vez, entendeu? E aí ela fica ali sofrendo, porque ela deveria, porque ela tinha que ter feito certo. Só que tem coisas que a gente não vai acertar mesmo. Isso faz parte da vida. Acertar e não acertar, né? Então, a pessoa que tem essa distorção cognitiva, ela fica se autocobrando, ela tem expectativas irreais, ela tem intolerância à frustração. E aí ela fica achando, não, eu deveria ter feito isso. É o nosso programa Superação desta quinta-feira, você interagindo com a gente. Superação com a psicóloga Elisângela Santa Rita. Tem o nosso chat aqui para você falar com a gente, aqui direto pelo nosso canal no YouTube e também no nosso WhatsApp, 719-9709-2462. Você sabe o que são distorções cognitivas e como elas influenciam sua vida? É só você participar aqui com a gente. Hoje, quinta-feira, dia 11 de julho de 2024. Uma excelente tarde para você. Obrigado pelo carinho, aonde quer que você se encontre. Participe aqui com a gente. É nossa quinta-feira, cada vez mais trazendo mais informações, e você pode compartilhar para todos seus amigos, familiares, parentes, grupos de WhatsApp. Então você pode compartilhar para geral. Caiu um pouco aí o link da psicóloga Elisângela Santa Rita. Daqui a pouquinho ela volta. A gente restabelece aqui o sinal para você estar com a gente também, aonde quer que você se encontre, né? Obrigado pelo carinho da sua audiência, para todos aí compartilhando, para todos ouvindo. Conta pra gente de onde é que você está acompanhando, de onde é que você está assistindo essa nossa live. Então, é só você participar, é só você vir estar com a gente nesta tarde bacana, nessa tarde maravilhosa. E ela está de volta. Psicóloga Elisângela Santa Rita. É ao vivo, e ao vivo é natural, é normal que isso aconteça, Elisângela. Gerson. Pronto, continue, por favor. Então é isso, ao invés de pensar no que eu deveria, né, eu vou pensar no que eu vou fazer na próxima vez, no que eu aprendi, transformar isso, que da próxima vez eu vou fazer o que eu entendi que era para ter feito, e não ficar ruminando, martirizando com aquilo, certo? Muito bem. Uma outra distorção é a rotulação, né? Então,
em vez de avaliarmos o erro, a pessoa, ela se rotula a partir do erro que ela tem, ou rotula o outro, né? Então, por exemplo, a pessoa fracassou em uma prova, e aí ela se rotula, eu sou um fracasso. Ela não diz, eu fracassei nessa prova, né? Mas tem outras provas que eu não fracassei, tem outras provas que eu não vou fracassar. A pessoa tem tendência a se rotular ou rotular o outro, né? Eu sou um fracasso porque fracassei uma vez e que fracassei algumas vezes, né? Então, essa questão da rotulação, ela causa muito sofrimento mental para as pessoas, né? Então, por exemplo, antigamente, eu já ouvi, por exemplo, paciente dizer que o pai estava ensinando um exercício de matemática, a pessoa errou, o pai chamou de burro. E aí a pessoa se rotulou como burro a vida toda. Nossa! Né? Então, assim, essa questão da rotulação é uma distorção de pensamento onde eu não consigo identificar que tipo assim, tem coisas que eu sei, tem coisas que eu não sei, tem coisas que eu tenho facilidade, tem coisas que eu não tenho facilidade, tem coisas que eu vou ser vitoriosa, tem coisas que eu vou ser um fracasso, e isso tudo faz parte da vida, isso tudo é natural. Eu não tenho que ser vitoriosa o tempo todo, isso não vai acontecer, né? Eu não tenho que acertar todo o tempo todo, isso não vai acontecer. A vida não tem que ser positiva o tempo todo, os meus resultados não têm que ser positivos o tempo todo. Perfeito. Né? Então, e é isso que a gente tem que ir se educando, para a gente não acabar se rotulando. Por exemplo, não fui bem em algo do meu trabalho naquele dia. Sim, mas nos outros dias eu fui bem? Eu tive mais dias bem ou mais dias de erros? E não me rotular que eu sou incompetente, né? Porque eu errei um dia. Isso não existe. Eu estava falando uma vez com uma paciente que ela falou, é verdade. Eu falei, você já pensou uma pessoa que não erra nunca? As outras pessoas não querem nem estar com essa pessoa. Não é normal, né? O outro se sente como? Se sente mais fracassado. Imagine se a gente convivesse com alguém que não erra nunca. E a gente ia se cobrar muito mais, né, não? Com certeza. Pessoa chata, a pessoa nunca erra em nada. A pessoa acerta Olha, Lio. Lio, né? Chegou. Demorou, mas chegou, Lio. Bem-vinda, Lio. Uma ótima tarde para você também, querida. Deus te abençoe. Boa tarde a todos, ela está falando aqui, ó. Boa tarde, Lio. Seja bem-vinda. Então, e assim, as pessoas... Não existe esse que não erre, né? Não tem como você não errar. Passar a vida toda... Assim como não tem esse que nunca erre, não tem esse que esteja sempre não erra ou não acerta o tempo todo, né? Logicamente que tem que ter um meio termo, tem que ter o acerto, tem que ter o erro, porque senão a pessoa não é normal. Exatamente. Então, quando a gente convive com alguém que, tipo assim, faz tudo lindo o tempo todo, isso começa a dar angústia no outro. Né? Porque eu começo a me cobrar de ser assim também. E isso não existe no real. A pessoa pode ter a sensação de que o outro faz tudo certo, mas é sensação, né? Não é real. Mas se acontecesse isso, as pessoas não se sentiriam nem bem de conviver com alguém que não erra nunca, porque elas se autocobrariam muito, e isso traria muita angústia, né? Então, a gente tem que entender a nossa humanidade. É como se a gente não tivesse entendido ainda a nossa humanidade, que o cérebro não acerta o tempo todo, o cérebro erra, né? Que o que você vai medir é eu acertei mais ou eu errei mais. É isso que você vai medir. Se eu errei mais, eu vou ver novas estratégias para fazer aquilo. E se eu acertei mais, isso que é o legal. Mas o real não é acertar tudo, né? Então, a última distorção que eu vou falar hoje, para a gente fechar, é a questão da comparação injusta, né? Então, as pessoas fazem comparações irreais entre suas vidas e a vida do outro. Principalmente com o advento das redes sociais, né, Gessan? Onde as pessoas vão colocar a parte boa da vida delas, elas não vão ficar colocando a parte negativa. Então fica parecendo que o outro tem tudo de bom e eu não tenho.
né? E aí eu fico nessa comparação, o outro é mais bem sucedido, o outro conseguiu isso, o outro... Mas você não sabe da vida do outro. Você não sabe se ele postou de tarde uma coisa muito legal e de manhã ele teve um evento ruim na vida dele, né? Uhum. Então, a gente vai se... Essa distorção de ficar se comparando o tempo todo, com o outro, sem avaliar, por exemplo, também as pessoas podem falar, porque fulano ganha bem, mas você avaliou o caminho que essa pessoa fez para chegar a ganhar bem? Quantas vezes ela fracassou, quantas vezes ela teve um não, quantas vezes ela teve que tentar, não é isso? Para ela chegar onde ela chegou. Então a gente fica... muitas vezes a pessoa fica com um sentimento de inferioridade em relação ao outro, mas assim, ela não entendeu, não, para ele chegar nesse ponto aqui de sucesso, teve toda uma caminhada que eu ainda não tive, né? Teve resiliência a fracassos, teve preços que essa pessoa pagou. Então, as comparações injustas, elas vão... Quando é que eu sei que eu estou me comparando injustamente? Quando é que é uma distorção cognitiva? Quando isso está trazendo sofrimento. As distorções cognitivas, elas trazem sofrimento psicológico. Então, a gente tem que estar atento quando é que a gente está sofrendo por algo real e quando é que a gente está sofrendo por algo que só está na nossa cabeça, né? Que é imaginário. Uhum. E eu acho que ler sobre as distorções, mais uma vez eu vou dizer, coloca lá no Google, distorções cognitivas na terapia cognitivo-comportamental. E aí você vai ler e vai perceber quais são as suas distorções e vai se trabalhando para ir diluindo elas. Porque isso vai fazer muita diferença na vida das pessoas, de ter mais paz, mais tranquilidade emocional, menos comparação, menos autoexigência, né? Para que a gente tenha uma vida emocional mais tranquila e mais saudável. Uhum. Okay. E precisamos de coisas boas, né? Notícias positivas, pensamentos positivos, ajudar sempre o próximo, estar sempre naquele equilíbrio, né? De chegar no final da tarde, como você sempre fala, né? Nossa, mas aí o dia hoje não foi produtivo, sim, o que é que você fez de certo, o que é que você fez de errado? Comece a pontuar o que é que você fez de certo, o que é que faltou para fechar o seu dia. E aí, no final das contas, você vai ver que você fez muito mais coisas do que as que deixou de fazer. Então, você é uma pessoa proativa, uma pessoa produtiva, e tem que olhar sempre nesse patamar, né? E a gente precisa entender que nós precisamos, cada dia mais, promover harmonia na nossa vida. Harmonia, paz, qualidade de vida, né? Porque isso faz muita diferença. É muito mais fácil uma pessoa ter sucesso na vida trabalhando esse ponto de ter harmonia, de ter paz, de ter tranquilidade para conseguir seus objetivos, né? É um pouco de cada vez, né? É que nem a formiga, né? A formiga toda hora vai lá, põe um pouquinho, depois ela tem para o inverno inteiro. Então, a gente fazer as coisas com calma, com tranquilidade, um pouco todo dia, isso tudo vai ajudando a gente a ter harmonia, a ter paz. E é isso que a gente precisa, né? Para a gente se sentir melhor na vida. Porque você pode conseguir todos os seus objetivos e continuar se autocobrando, continuar com muitas distorções e não se sentir bem, não ter bem-estar. Então, a gente precisa priorizar o nosso bem-estar emocional. Uma pessoa que tem bem-estar emocional, que tem paz, que tem harmonia na vida, que tem um equilíbrio maior, porque o equilíbrio total não existe, tudo é dual, a gente tem equilíbrio e a gente tem desequilíbrio. Uhum. Todos nós. Mas assim, se eu tenho mais equilíbrio do que desequilíbrio, então isso tudo vai fazer com que eu tenha mais chances de ser bem sucedida. Ontem eu estava assistindo uma palestra de uma moça, e ela falava assim, que as pessoas, elas não conseguem, e eu acho isso fantástico, não conseguem buscar os objetivos delas com calma, com tranquilidade, com paz, né? É como se elas você plantar
uma verdura, por exemplo, e ficar, cresça a verdura, cresça rápido, cresça logo, sabe? Aquele caos, aquela angústia. A verdura não vai crescer porque você está naquele caos, naquela angústia, dizendo para a verdura, cresça, cresça logo, eu preciso que você cresça. Não é isso. A verdura vai crescer naturalmente, em harmonia com a natureza, em equilíbrio com a natureza. E é isso que o ser humano não aprendeu ainda. Né? Então, isso é fantástico quando a gente entender isso. Basta você fazer o que tem que ser feito regularmente, todo dia um pouco, você vai chegar onde você quer. Você não precisa ficar naquela angústia, naquela pressa, se comparando com os outros, porque eu sou um fracasso, porque eu sou incompetente, porque eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu não consigo. Não, é promover essa paz. Olha, a minha gata, viu? Olha, a Lindinha apareceu, tá vendo? Ela queria aparecer também na live. Eu apresentei ela porque ela estava pequenininha aqui. Sim, sim. Enorme. Lindona. A gente promover essa harmonia, essa paz, essa qualidade de vida, porque a falta disso está adoecendo as pessoas cada vez mais, né? Então, a gente precisa se cobrar menos e, na verdade, montar as estratégias, aprender a lidar com os erros. Os erros são assim, quando eu identifiquei um erro, eu aprendi. Quando eu aprendi, eu vou ter vários acertos a partir daquele erro. Repare, se eu aprendi com um erro, eu vou ter quantos acertos na vida a partir daquele erro? Se eu aprendi vários, com ele. Né? Vou ter muito mais acertos do que o erro que eu tive, se eu aprendo. Então, trabalhar isso na nossa vida, de ter uma vida emocional mais tranquila, mais centrada, mais equilibrada. E mais uma vez eu vou dizer, porque as pessoas ficam, né, tendo essa fantasia, então a gente vai pro, não tem que ter um equilíbrio total. Isso não existe, nunca vai acontecer com ninguém. Ninguém vai ser equilibrado totalmente, a gente tem equilíbrios e desequilíbrios. Mas se eu tenho mais equilíbrio do que desequilíbrio, né, mais coisas que me estabilizem na vida, que me deem mais paz, do que coisas que me desestabilizem, e isso que é importante, né? Eu não estou conseguindo ler. Flash de erros do passado ficam me cobrando. Chego a sentir vergonha, paro, respiro, mas é um fantasma torturador. É isso, Josi, porque a gente precisa aprender o seguinte: se eu aprendi com o erro do meu passado, eu vou acertar várias vezes a partir daquele erro. Né? E não tem como o cérebro aprender só por acertos, só lendo alguma coisa e acertando. Nós vamos aprender fazer coisas, aprender coisas através da teoria, mas tem coisas que a gente vai aprender errando. A gente erra uma vez e entende como é que a gente aprendeu. Na verdade, isso que ela está falando aí é importante, porque isso se chama baixa tolerância à frustração. Ou seja, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com criança na clínica, uma das coisas que a gente vai verificar é a tolerância à frustração daquela criança, o nível de tolerância à frustração. Então, você vai brincar com a criança, por exemplo, uma das formas, você brinca um jogo e deixa ela ganhar várias vezes. E depois você faz ela perder. Você que ganha o jogo. E aí, se a criança diz, ai, que jogo chato, não quero brincar mais não. Então, isso significa que ela tem baixa tolerância à frustração, que ela só quer ganhar na vida, ela não quer perder. E na vida, a gente ganha e a gente perde. A vida é como um jogo. A gente ganha e a gente perde. Então, se é importante aprender isso. Desculpa, Elisângela. É importante aprender isso quando criança, porque para já ir acostumando também, né? Para já ir acostumando quando adulto. Então, assim, eu errei. Errar é como perder no jogo. Ou perdi, entendi porque eu perdi. Na próxima rodada eu já não vou perder por causa desse erro aqui, que eu já sei como fazer ele dar certo, né? Mas aí na próxima rodada eu tenho aquele erro, mas aí eu já aprendo outro erro, e aí eu vou aprendendo, aí eu vou acertando cada vez mais. Mas se eu fico presa ao erro, eu paro de jogar um pouco a vida. Não quero jogar mais não, né? E aí fico me martirizando, e aí fico ruminando, que a gente chama. Ruminando aquilo o tempo todo. Isso não tem função, isso não é produtivo, isso não vai me levar para lugar nenhum bom, só vai me levar para lugares ruins. Né? Então a gente precisa se cobrar menos, se encorajar mais
E fazer isso também com as pessoas ao nosso redor, encorajar elas, né? E dizer pra gente o que a gente diria pro outro. Não, olha, eu errei aqui, mas agora já entendi como é que faz dar certo. Na próxima já não erro mais, esse erro aqui eu não erro mais, né? Eu já tô aprendendo aqui o negócio, funciona. E aí a gente vai vivendo e vai, porque senão a gente vai viver a vida se automassacrando. A gente vai viver a vida sofrendo ali o tempo todo, não precisa de um algoz, né? A própria pessoa se torna um algoz. Porque não tem lógica isso. Não tem lógica eu achar que eu tenho que acertar sempre. O cérebro não faz isso. Uma coisa que eu vejo é que as pessoas acham que são... Ah, não, é o meu eu, né, que erra. Mas, em parte, é o nosso cérebro que não consegue acertar sempre. Ele está aprendendo ali como é que faz as coisas. Então, cada vez que a gente entende como é que faz, a gente vai fazendo um pouco melhor. E aí a gente erra de novo e vai entendendo mais ainda o que foi, qual foi a outra variável que fez a gente errar. E aí, cada vez a gente vai fazendo aquilo melhor. Certo? Então, eu espero que hoje tenha ajudado, Gessan, você e os ouvintes aí, que vocês possam ter menos distorções cognitivas, buscar mais dizer para si mesmo o que a gente diria para o outro. A gente nunca diria para o outro, muitas vezes, em muitos acontecimentos da nossa vida, a gente não diria para o outro o que a gente diz para a gente, né? Com o outro a gente tem verdade. mais comunicação. Tem mais uma mensagem aí da Josi, que está com a gente também aqui interagindo. Uma boa tarde para você. Obrigado, viu, Josi, por estar com a gente aqui. Aliás, todos que estão participando aqui com a gente. É uma pena que o programa voa, né? O programa Superação, ele tem ele tem um dom, né? De voar. E cada tema é excepcional. Esse tema de hoje realmente é fantástico, é muito bom ver a interatividade, a participação dos nossos ouvintes. Todos inscritos, compartilhem, para depois os amigos assistirem também, grupos de WhatsApp, porque é realmente um programa melhor do que outro. Esse tema de hoje é realmente sensacional. Se fosse para a gente enumerar todos os detalhes, a gente ficaria aqui praticamente o dia inteiro e talvez a gente não desse conta, né? Tamanha a importância de um tema como esse, de um programa como esse também, né, Elisângela? Eu acho que um dos caminhos, assim, para a gente ter paz na vida é se educar emocionalmente, né? Para a gente ter paz, para a gente ser mais bem-sucedido, para a gente ter mais harmonia na vida, é a gente se educar a cada dia emocionalmente. Então, acho que é isso, o programa tem essa função aí. Eu espero um dia chegar nas escolas, né, Gessan? Quero muito chegar um dia nas escolas, dar aula de educação emocional para alunos, para pais, para professores, porque isso vai fazer muita diferença. Então, eu vejo que as escolas ainda estão muito abertas, mas quem sabe daqui a uns anos, daqui a algum tempo, as escolas comecem a realmente entender a importância disso e poder ter essa questão de que o ser humano, ele não precisa ser educado só intelectualmente ou só domesticamente, como se faz em casa, ele precisa ser educado emocionalmente, né? Porque uma pessoa equilibrada emocionalmente, ela tem muito mais chances de ter uma vida de muito mais qualidade. A Josi está dizendo uma necessidade de ter uma ficha limpa, isso incrementada por meus pais, sentimentos talvez que tenha gerado uma pessoa ansiosa, não me via ansiosa, achava que era elétrica. Então, é isso, porque os pais, né, de antigamente, você acertava, eles não falavam, não elogiavam, não encorajavam, mas se você errasse, eles estavam ali lhe cobrando o tempo todo, porque eles aprenderam isso com os pais deles e assim sucessivamente. Mas a nossa geração já começa a entender, olha, não é assim que a vida funciona, né? Não é assim que funciona. Não existe a menor possibilidade de um ser humano não cometer erros, porque é uma questão cerebral. Não é uma questão do eu. Não, eu, Elisângela, né, não vou mais errar. Isso não é possível de acontecer, porque o cérebro não faz isso. A gente depende de um órgão para tudo que a gente faz, cognitivamente, psicologicamente, emocionalmente, está tudo no cérebro. E o cérebro não vai não vai ter uma vida sem erros. Isso não é possível.
Então, quem está errado não é quem errou na infância, na adolescência, na vida adulta, a não ser quando você persiste no erro que você já sabe que está errado e você continua. É diferente. Mas o errar, o não errar, não faz parte da vida. Isso é uma cobrança irreal, fantasiosa, né? Que só causa prejuízos emocionais para as pessoas. Então, a gente precisa naturalizar o erro. Olha, você errou isso aqui, o que você aprendeu com isso? Pronto, da próxima vez, você vai usar o que você aprendeu e não vai errar. E naturalizar esse processo, né? Porque não existe a menor possibilidade de viver acertando tudo. O cérebro não faz isso. Não faz. E não tem a ver com o nosso eu, né? Ah, mas não é o meu eu que erra, não. A gente tem um órgão que faz todas essas funções. E a Lio está dizendo que é muito necessário, né? E realmente é muito necessário a gente se educar mesmo, cada dia mais, para a gente viver melhor, para a gente viver com qualidade. Coisa boa, que maravilha. É importante, né, essas participações dos nossos ouvintes, essa interação é muito, muito bacana, muito legal. E mostra, né, que o programa, a importância do programa que tem para os nossos ouvintes, telespectadores, para as famílias de um modo geral. E como a Elisângela falou, que de repente daqui a mais um pouco essa educação emocional chegue às escolas e aí ser algo mais amplo para que todos possam ter acesso, para que todos possam se acostumar, já estar lidando, ser um jovem, um adulto já melhor preparado, né, do que o que não fomos, digamos assim. Tem muitas coisas que estamos aprendendo agora, né? É como a Elisângela fala, olha, se eu soubesse disso na minha juventude, muita coisa ia mudar, na minha infância, muita coisa ia mudar. Então, que bom que, como diz a história, né? Antes tarde do que nunca. O importante é que, pelo menos aos poucos, vão chegando esses entendimentos em todas as classes, em todas as famílias, enfim, em todos os seres, né, Elisângela? Exatamente. Imagine, Gessan, se na sua escola você tivesse uma aula dessa, todo mês, né? A nossa vida seria muito diferente. Então, é isso, né, que eu pretendo, chegar um dia nas escolas e poder dar aula mesmo para os alunos, para os professores, para que eles vivam uma vida melhor desde cedo. Porque quando eu acompanho hoje adolescentes, eu falo, meu Deus, se eu tivesse isso tudo aí na minha adolescência, se eu soubesse disso tudo, tanto sofrimento eu não teria vivido, né? Eu sempre falo, a gente não tem como tirar o sofrimento todo da vida, isso não. Mas a gente tem como diminuir bastante ele, sabe? Então, e quanto mais a gente se desenvolve emocionalmente, a gente se educa emocionalmente, menos a gente vai sofrendo com coisas, esses sofrimentos imaginários, esses sofrimentos fantasiosos que a gente tem, né? A gente vai deixar para sofrer com o que é real mesmo, com o que não tem jeito, né? Então, isso é importantíssimo na vida do ser humano. Então, as gerações que tiverem educação emocional nas escolas, elas vão sofrer muito menos na vida. Muito menos. Elas vão ser muito mais bem-sucedidas, elas vão ser muito mais harmônicas, né? Perfeito. Muito bem. No programa passado teve alguém que perguntou o meu Instagram, perguntou o Instagram da rádio, não lembro quem foi, mas a gente sempre fala, aliás, a Elisângela sempre fala as redes de contato dela, vou falar também, o nosso Instagram é @Rádio Criativa 10, numeral 10, Rádio Criativa 10, e o meu Instagram é @evander.gessan, o Gessan, Jessan. Então, Rádio Criativa 10, e o meu é o @evander.gessan. Não lembro quem foi que me pediu, quem me perguntou, mas já está respondido aí. E a Elisângela também, daqui a pouquinho, ela vai estar divulgando aí a rede social dela, para quem quiser entrar em contato, para quem quiser ter um bate-papo mais profundo em relação não só a esse tema, mas qualquer um outro tema também. E aí vocês vão poder bater esse papo com ela, vão poder entrar em contato com ela. Facilitou tudo hoje em dia, né? Não precisa ir mais no consultório, o atendimento pode ser feito de forma online mesmo, o que facilitou muita coisa para muita gente também, né, Elisângela? Com certeza. Na verdade, o atendimento online já existia antes da pandemia, eu já atendia online, só que eu atendi online e presencial, agora eu só atendo online.
E depois da pandemia, ele realmente massificou, as pessoas conheceram, e isso foi muito importante. Então, as pessoas hoje podem escolher se elas querem presencial, né, como profissional que atenda presencialmente, ou se elas querem online mesmo. Eu acho bem mais prático, mas realmente tem pessoas que precisam da presença física, né? Então, elas podem escolher e isso é ótimo. Muito bem. Elisângela, que pena, o tempo voa quando é o programa Superação. Oh, parece que a gente acabou de começar o programa e já estamos finalizando, né? Esse programa dessa quinta-feira. Parabéns aí pelo tema, parabéns pelas explicações. Mas antes de a gente fechar, seus contatos, suas redes sociais, vai contando para a gente e para os nossos telespectadores também, querendo poder falar contigo depois. Então, meu WhatsApp é 71991483135. E eu estou fazendo a questão das sessões de educação emocional, né? As pessoas podem, ao invés de fazer terapia, elas também podem fazer sessões de educação emocional especificamente. Então, isso é importante que as pessoas saibam que existe essa possibilidade agora. E minha rede social é @psicoelisângela_santa-rita, Rita com 2 T's. Eu resolvi dar um tempo das redes sociais, mas lá tem muito conteúdo já pronto. Então, quem quiser entrar, de vidas, tem muitas lives, muitas publicações. Então, mesmo eu dando um tempo para respirar um pouco, né, Jassan? Isso. É necessário, se faz necessário às vezes. Mas tem lá muito conteúdo para quem quiser ver já pronto, né? E tem os programas, todos os programas aí, Superação, que ficam gravados no canal aqui da Rádio Criativa 10. Todos os programas ficam gravados, né, Jassan? E as pessoas podem assistir de acordo com olhando qual é o tema que elas desejam. Pode mandar para os amigos, porque fica gravado, enfim. Muita gente da minha lista de transmissão fala, eu não pude assistir porque eu estava trabalhando. Então, todo dia eu digo que fica gravado, vocês podem assistir a qualquer momento, qualquer hora, os temas que interessar para vocês. Aqueles que não interessar, não tem problema. Mas obrigada, Jessé, obrigada a cada ouvinte. A Josi está falando eternamente grata por esse acolhimento. A gente que é grato a vocês pela participação, pelo carinho, né, Jassan? Isso, perfeito. De hoje a 15 é que a gente está aqui de novo. Se Deus quiser. Com outro tema, sem dúvida, se o do tema passado foi bom, esse supera, o próximo vai superar esse, e assim cada vez mais, um tema melhor do que o outro, para todos os ouvintes, telespectadores, obrigado pela interatividade, obrigado por estar com a gente, se inscrevendo em nosso canal. Repito que fica gravado também, conforme a Elisângela falou, no nosso canal no YouTube, é só procurar Programa Superação, qual o tema, e de repente você pode assistir depois. Pois é, Josi, tá aí, grato à Rádio Criativa 10 por esse movimento, né, em prol do próximo, utilidade pública e vida, e a psicóloga Elisângela Santa-Rita também, que é a nossa grande parceira. Então, um beijo enorme, Elisângela, parabéns mais uma vez, parabéns aos nossos ouvintes e telespectadores, e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço para você, para todos os ouvintes, para a Josi, para todo mundo que participou, e até a próxima. Valeu! Gente, obrigado pelo carinho, até o próximo programa. O tema de hoje, você sabe o que são distorções cognitivas e como elas influenciam a sua vida? Esse foi o tema. Você pode assistir depois, se você não pôde assistir por completo. Tchau, Elisângela. Que Deus abençoe os nossos ouvintes também. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.